Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta com o Café e Prosa nessa temporada de 2024, ouvindo as personalidades da região da Grande Florianópolis, de Floripa, São José, Palhoça, pessoas que prestam relevantes serviços à sociedade. E hoje, uma convidada especial, a Bruna Santos, que é presidente da CUFA, da Grande Florianópolis, a Central Única das Favelas, um trabalho social brilhante que é desempenhado com as comunidades de vários municípios, não só de Floripa, mas também de Palhoça, São José e de toda a região. Bruna, seja bem-vinda ao nosso programa Café e Prosa. Você é uma jovem, 35 anos, cria do grandioso bairro da Coloninha, tem um trabalho social aí que já vem desde do convívio com a Dona Nininha, conhecidíssima lá na comunidade, e agora à frente da CUFA, que tem uma representatividade nacional e aqui na região também tem uma missão importante. É contigo. Boa tarde, Bion. Boa tarde a todos. Eu venho, de uma comunidade, de uma favela com bastante representatividade, bastante pessoas que já construíram um belo caminho. E eu estou muito feliz de estar à frente da CUFA e poder continuar levando essa representatividade, Fazer um trabalho onde a gente atende várias favelas, não só a Coloninha, mas atendendo outras favelas da Grande Florianópolis. Como é que começou esse teu envolvimento com a área social? Já desde criança, Dona Nininha lá te atendeu, te acolheu? Sim, então, como eu falei das representatividades, além do meu pai, tem a tia Nininha, tem Delair, tem várias outras pessoas também na minha família, que já faziam esse trabalho social, então eu já estava inserida, o meu pai fazia, me levava para fazer essas ações, só que depois que eu entrei na faculdade, que eu fui levar esse social, profissionalizei esse social e enxerguei com outros olhos, consegui atender mais pessoas. Porque a academia dá, um norte diferente, a gente consegue buscar indicadores e práticas, políticas públicas mais concretas. Sim, buscar ações, buscar parceiros, ter uma equipe que pode estar auxiliando na montagem de projetos para a gente conseguir ter uma aprovação e poder atender o número de pessoas necessária e ter o objetivo final, do projeto. A CUFA hoje ela atende a Grande Florianópolis e também as comunidades da ilha. Sim, hoje a gente está atendendo Florianópolis, a ilha de Florianópolis, a parte continental, São José e Palhoça. A gente tem cadastro em 40 favelas, Hoje registradas aqui são 65, a gente consegue atender 40 com diferenciados projetos, Mas a gente consegue atender esses municípios também que estão em torno de Florianópolis. Que projetos que são desempenhados pela CUFA? Então, a CUFA tem uma demanda muito grande porque ela atende toda a demanda da favela, Então, ela trabalha com eventos culturais, esportivos, saúde de idoso, trabalha com todas as idades, desde criança, adolescente, mulheres, empreendedorismo. Então, é um leque de projetos que a gente faz para atender essas pessoas. E consegue buscar a solução de problemas básicos que envolvem o serviço público, como, por exemplo, não só saúde e educação, mas saneamento básico, problemas de infraestrutura. Isso a CUFA consegue pleitear junto aos órgãos públicos e buscar uma solução? Sim, muitos dos projetos eles surgiram por causa dessa demanda, Um deles foi do Mães da Favela, do empreendedorismo, que é onde a gente viu com a pandemia que teve um grande número de mães e mulheres onde elas não tinham emprego. Então, a gente começou a dar capacitação, conseguimos parceiros para investimento para essas mulheres, onde muda a vida dessa família, a vida dessa comunidade. E também um potencial que a CUFA tem é de potencializar essas favelas, esses moradores, Saber qual é a cultura da favela, saber o potencial que eles têm. Então, isso muda todo um pensamento de uma sociedade. Então, nós estamos inseridos totalmente numa sociedade que é excluída e a gente está inserindo essa comunidade na sociedade novamente. Então, isso muda toda a estrutura social. Então, a gente está junto com o poder público, junto com o privado, para mudar uma sociedade. A gente sabe que nas camadas inferiores, se tratando de renda, de oportunidades, existem muitos talentos. Pessoas que se sentem reprimidas, esquecidas, E esse trabalho justamente psicológico pesa para que a pessoa consiga
ter um pouco mais de autoestima, né? É por aí o Sim. caminho? Sim, é por aí o caminho, através de capacitações, através de projetos de autoconhecimento e também mostrando para eles que muitas potências saíram da favela, muita cultura tem na favela, no esporte, futebol, na música, o samba, o funk, entre outras danças que vêm da favela, o próprio carnaval, uma cultura preta, uma cultura da favela. Então, mostrar para as pessoas que não estão lá inseridas na favela essa cultura e esse poder que a favela tem para o mundo, né? Que o carnaval é um dos eventos culturais maiores do mundo, e mostrar para eles a força que eles têm e o que eles já criaram e o que eles podem criar ainda. Então, é os dois lados, né? Você recentemente foi convidada a ingressar na Liga das Escolas de Samba, né, para desempenhar o trabalho à frente da diretoria, né? Me fugiu o nome da diretoria agora, que é a diretoria Social e esportivo. social e esportiva, né? E o desafio é grande, né? Eu acho que é uma entidade que responde pelo carnaval, pelas escolas de samba, mas tem a sua importância junto às comunidades. Sim, essa diretoria está muito interessante, assim, muito legal, por ver todos os eixos que o carnaval tem. Não só ver o carnaval como um evento, uma festa que gera renda, gera lucro, que isso é muito importante, mas saber de onde o carnaval surgiu, o que o carnaval gera, aonde que esse carnaval está inserido, aonde essas escolas de samba surgiram e trabalhar toda a demanda que o carnaval tem, além do evento que é maravilhoso sem palavras, né? E a molecada tá jogando bola na periferia? Tem muita Tá. excitação nesse contexto? Tem bastante. Eu estou muito feliz pelas estruturas que estão surgindo nas favelas, né? Os apoios que a gente está tendo de esporte, de ter quadra, de ter lazer para essas crianças e essas pessoas da favela que não têm o contraturno do colégio, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante porque, na verdade, a criança estuda meio período e alguns colégios públicos e alguns projetos foram desenvolvidos ao longo do tempo para permitir esse segundo turno, esse contraturno, né? E a CUFA tem procurado fazer isso. Sim, inserir o conhecimento, capacitação, o lazer para essas crianças, né? Para que elas não fiquem só na rua, mas que esse tempo não seja perdido e que tenha informação e conhecimento. Tem muita vulnerabilidade hoje na Grande Florianópolis. Todo mundo acha que Santa Catarina, Floripa é uma cidade, né, mais europeia, açoriana, com poder aquisitivo alto, mas de fato não é a realidade que a gente vê nas camadas da periferia. Sim, como eu estava falando antes ali, são 65 favelas registradas. Depois da pandemia surgiu muitas ocupações, então esse número ampliou. E o que a gente fala muito é que em Florianópolis tem mais favelas do que praia, e as pessoas não sabem disso. E as nossas favelas, tem favelas que já receberam mais estrutura, mas ainda tem favelas sem estrutura nenhuma, sem saneamento básico, sem nada, assim, tipo, realmente precisando de apoio e de um olhar. É que no primeiro momento, quando você expressa a palavra favela, me parece um fato negativo, mas pelo contrário, se a gente considerar o valor e a força que existe dentro dela, favela é uma expressão de orgulho, de identidade. Sim, é um termo histórico, né? Na nossa instituição, como em outras instituições, o termo favela já foi comprovado que é fato histórico e que é chamado de favela. Até a gente conseguiu, no dia 4 de novembro, é dia da favela e todo o Brasil festeja isso. No Rio de Janeiro é até feriado. Então, a gente não tem que ficar, eu moro na comunidade, eu moro ali na Mauro Ramos, para não dizer que eu moro no morro. Não, é ter orgulho mesmo que eu vim da favela, do Morro da Caixa, que eu vim da favela Coloninha e que lá tem seus pontos positivos. A favela, para quem não sabe, é uma alusão a uma árvore que existia no Morro da Providência, sim, na cidade do Rio de Janeiro, uma árvore chamada faveleira. E ali o Morro da Providência é praticamente um dos primeiros morros da cidade, né? O Morro da Conceição tem a sua importância também, com os escravos, né, que ali habitaram, lá nos séculos passados. E aí pegou essa expressão, as favelas foram se consolidando. Foi um terreno onde foi habitado, foi um dos primeiros, né? E daí eles tiveram que desmatar para poder sobreviver ali e ficou esse nome de... E tem um monumento lá em cima, né, no Morro da Providência, representando essa árvore, né? Sim. E cara, a gente que convive no samba, no carnaval,
tanto aqui em Floripa como lá no Rio de Janeiro, é de muito orgulho essa expressão. Sim. Inclusive virou grife, né? Sim. Virou grife e é muito bacana ver essa identidade. Para quem veio de baixo sabe o quão é importante ter orgulho de vir de uma comunidade, de pertencer a uma comunidade de luta, de resistência, né? E você que veio da Coloninha, que também é uma comunidade de luta, a Coloninha é tradição, né? Sim. É tradição na parte continental, depois as comunidades e favelas se expandiram pelo continente, mas a Coloninha é a grande referência, né? E hoje tem uma grande instituição que é a escola de samba, mas o trabalho social é esse. Conta um pouquinho da tua vida, Bruna, lá no início, na juventude, na infância, na Coloninha, o que tu passasse, foram dias de luta, de resistência, racismo, enfim, conta um pouco da tua história. Eu, como mulher preta, vivo lutando diariamente, né? Mas eu posso dizer que eu tive uma base familiar muito forte, que me apoiou bastante, e também as representatividades da minha comunidade, como eu falei, né? Então, desde criança, eu vejo as mulheres da minha família, que a grande maioria são mulheres lutando e conquistando. Hoje elas são aposentadas, são pessoas que têm referência. Então, desde pequena eu vejo isso, então eu já nasço com essa força, sabe? De mulher preta que tem que seguir forte, que tem que mostrar que é boa, tem que mostrar que é melhor. Então, desde criança, como eu falei, eu tenho essa referência e já venho com trabalho social através da comunidade da Coloninha. E daí procurei a faculdade para me informar melhor, para ter conhecimento. Entrei na faculdade buscando a psicologia clínica. E fui vendo que eu ia para a psicologia social, porque eu via a minha comunidade precisando daquele apoio, daquela voz que eles não tinham. Eu via projetos sociais se acabando porque não conseguiam investimento, mas que aquele projeto fazia toda a diferença dentro de uma comunidade. Então, eu fui buscar esse caminho para poder ajudar as pessoas, ajudar a minha comunidade. E acabou que foi ampliando. Logo que eu terminei a faculdade, porque daí eu fiz projetos culturais na Biblioteca Municipal, fiz projetos culturais no centro da cidade, participei do Projovem, fiz muitos projetos nesse caminho que chegou as informações no Rio de Janeiro, onde o Celso Ataíde me fez um convite para estar participando e sendo presidente da CUFA de Florianópolis. E aonde eu abracei, logo que eu abracei chegou a pandemia, então eu já recebi um monte de demanda, muita coisa, então minha vida foi um turbilhão nesse momento, mas foi onde a gente recebeu mais olhares, onde as pessoas se sensibilizaram, porque estava muito perto delas, tipo, tinha parente delas morrendo, tinha pessoas da família doente, então eles ficaram com esse olhar mais sensível. Então a CUFA e os outros projetos sociais, eles foram muito vistos nessa pandemia, além da demanda que foi gigante, né? Muitas pessoas precisando de alimento, precisando de roupa, precisando de auxílio, precisando de emprego. Então foi aí que eu abracei mesmo o social e hoje estou na Liga, também na parte social, querendo levar também esse conhecimento, essa informação, capacitações para dentro das escolas de samba, onde a maioria dessas escolas de samba eu já atendo as comunidades, né? Porque a Unidos da Coloninha é dentro da Coloninha, Copa Lorde é dentro do Morro da Caixa, que eu atendo ali Descoberta, Morro da Caixa, Consulado na Caeira, que tem Ocupação Marielle, tem outras comunidades. Então, na verdade, a CUFA ela já estava inserida dentro desses bairros, dessas favelas. O Mocotó, sim, ao próprio Acadêmio na Tapera, todas as comunidades com Areias do sul da ilha, lá a gente atende. Então, a gente atende o norte da ilha, Lajota, entre outros bairros, em outras favelas. Mas a gente, então, já estava inserida nessas favelas e agora a gente está inserido também dentro das escolas de samba. E eu acho que a gente vai fazer um belíssimo trabalho, assim, levar essa parte social, essa parte cultural, além do carnaval, mas todo dia dentro das escolas de samba. E como é a relação da CUFA com o poder público? Hoje o poder público está contribuindo com a CUFA? Então, a gente tem essa luta diária, como eu falei, né? É bem complicado, vamos dizer assim, mas a gente tem alguns apoios, mas a gente precisaria de mais apoio para atender a demanda que a gente tem.
Porque eu acredito não, eu tenho certeza que o nosso trabalho, ele faz a diferença no município, né? No município, tanto que na pandemia a gente atendeu mensalmente mais de 5.000 famílias com cesta básica, com gás, com cartão de vale alimentação. Então, isso faz uma diferença no necessidade básica, e a gente está fazendo. Então, acho que o olhar tem que ser maior para o nosso trabalho, para a gente poder desenvolver mais, porque hoje a gente tem demandas e a gente não consegue atender todo mundo pela falta de parceiros e de apoio. Olha, a grosso modo, o teu cargo, né, a função que você exerce junto à CUFA, é um cargo a nível de Estado, né, porque envolve uma região metropolitana, e lida com muitas comunidades carentes, não só na ilha e no continente aqui, Floripa, mas Palhoça, São José, a região cresceu muito, tem ainda o Horizonte de Biguaçu, com algumas vulnerabilidades, sim, outros municípios mais distantes, né? Hoje, quais são as favelas onde se vê muito mais dificuldade, mas aquela situação mais agravante? Onde está esse ponto mais difícil? Hoje, na ilha de Florianópolis, é a parte do norte, né? Norte da ilha? É, norte da ilha, ali Lajota, aquela parte ali está bem precária, precisando de bastante apoio, bastante criança ainda fora do colégio, saneamento básico precário, muitas mulheres desempregadas e ainda bastante crime dentro da favela. Droga. Então, é uma favela, assim, que está precisando de bastante apoio, bastante ajuda, bastante... Lajota é lá perto do Papaquara? Nos Ingleses, descendo a Geral dos Ingleses, tu vira à direita. Acho que é do lado direito ali, isso. Papaquara é antes à esquerda, né? Sim. É nova essa favela. Mas já está bem grande. E tinha ali, acho que o Morro do Mosquito também. Sim. Né? É o crescimento da cidade. Bastante pessoas de fora. Então, ali está bem precário. E falando fora de Florianópolis, é a Palhoça, né? Com a Frei Damião, que vem crescendo cada vez mais. Já está dividida em 3 favelas ali, mas é uma favela muito precária, que tem bastante trabalho de reciclado. Então, agora com dengue, é bastante pessoas doentes. Então, lá a saúde, o saneamento básico do Frei Damião é bem precário e precisando de bastante ajuda e apoio ainda. Como eu falei agora, envolve uma questão regional, e aí é um cargo, vamos dizer, uma preocupação a nível de Estado. Você buscou apoio junto ao governo do Estado para atender essas demandas regionais? Sim, então a CUFA ela é separada por núcleos, né? Tem o principal lá, que é a base, que é a matriz, que é no Rio de Janeiro, né? Que é composta pelo Celso Ataíde, Preto Zezé, entre outros, criada lá, onde a gente tem projetos nacionais que a gente recebe a demanda, a gente recebe o repasse deles e passa para as nossas famílias. Mas tem os estaduais e os municipais. Eu era responsável somente por Florianópolis, mas como a demanda aumentou muito e a gente não tinha um atendimento ainda nessas favelas, ainda nesses municípios, eu acabei atendendo elas também. Mas nós temos um responsável pelo Estado e temos alguns outros municípios que também têm lideranças fazendo os trabalhos da CUFA. Além da região da Grande Florianópolis, que outros municípios apresentam vulnerabilidade no Estado? Criciúma e Lages. Mas aqui em Florianópolis tem em Biguaçu, Criciúma, Lages. Tem 5 municípios, tem CUFA aqui executando em Florianópolis, mas em Criciúma e Lages o que é repassado para a gente é os locais que mais estão... Tem mais dificuldade, né? Qual seria a solução para tudo isso, na tua ambição, na tua perspectiva de trabalho? Eu acho que é o fortalecimento, né? A união, tanto do poder público como do poder privado, realmente apoiar e enaltecer os projetos que fazem a diferença e têm um objetivo final. Projetos que já estão em execução, projetos que a gente já sabe que tem um resultado, que tem um objetivo, instituições que já estão firmes, que tem no Brasil. A CUFA hoje está fora do Brasil, né? Então, em outros países, tem na Califórnia, tem em outros países. Então, acreditar realmente que essas instituições estão aqui para somar e fazer a diferença. É um projeto que começou no Brasil e não tem fronteiras. Se expandiu. Legal isso, né? Pouca gente sabe disso, que a CUFA já tem uma atuação internacional
E é um projeto que nasceu no Rio de Janeiro, se expandiu pelo Brasil todo e agora já está atuando lá no exterior, atendendo os cidadãos daqueles países, né? Sim, além de atender os cidadãos daqueles países, alguns brasileiros que foram com a intenção que não deram não certo. então, fazendo o mesmo trabalho que a gente faz aqui, atendendo quem realmente precisa e resolvendo as demandas que aparecem. Sobre a família, tua mãe é a Alinária, família de 12 irmãos, né? Jorge Luiz, teu pai, é jogador de futebol, por muito tempo foi a voz da Unidos da Coloninha, conheço bem o Jorge. E são as suas grandes referências nesse processo todo. Sim, a minha mãe Manezinha, filha da dona Cristina, né, benzideira, conhecida aí na ilha. E meu pai também vem com essa história de jogador de futebol. Hoje ele brinca, né? Ah, eu fiz o gol da neve, conhecido pelo gol da neve. Também um negro que veio do Rio também para jogar futebol. Né? E depois largou a carreira de futebol e teve que lutar muito. Trabalhou no Ceasa, trabalhou em vários lugares para ser corretor de imóveis e poder viver a vida que ele vive hoje, dar a oportunidade que eu e minha irmã tivemos de estudar em colégios particulares, de estudar em colégios bons e ter esse conhecimento de poder fazer uma faculdade, que não são todas as pessoas que têm essa estrutura, né? Então, eu sou grata por isso, pela oportunidade que ele me deu e pela oportunidade que a minha família aqui, a de Florianópolis, me deu de estar inserida dentro da coloninha. Teu pai era da Zona Oeste, né? Acho que de Bangu, Realengo. Bangu, isso. Daquela região lá e tal. O pai vendeu laranja no metrô. É a luta, cara. Lá é tudo mais difícil. A gente que vai muito ao Rio, por conta desse envolvimento com o carnaval, aqui o pessoal do samba às vezes reclama e tal, mas a dificuldade é muito maior. Aqui nós temos, na cadeia do povo do samba, as pessoas muito mais instruídas, porque tiveram melhores oportunidades, né? E tem até hoje mais oportunidade de trabalho. Sim. Lá a concorrência é muito maior, a luta é muito maior, a cidade é muito maior, o trânsito é muito pior e o calor também é muito maior. Né? Só uma referência, uma comparação com o Rio de Janeiro, que já foi capital federal e uma cidade de referência para nós que somos simpáticos à cultura popular, né? Sim. Mas muito bacana assim saber que você teve essa oportunidade de estudar em colégio particular, nem todo mundo tem, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque você teve essa possibilidade, mas muitos não têm. Como está hoje o ensino público na sua leitura? Então, na minha leitura está bem melhor, assim, ó, não tenho palavras para quando entra num colégio público, a estrutura, toda a arquitetura, o quadro de horários é totalmente diferente. E mais para mim, estudar num colégio particular foi uma divisão de mares. Porque eu estava dentro de um colégio que as pessoas que viviam ali não viviam a mesma realidade que eu, porque Sim. eu sabia que meu pai lutava muito para pagar aquela mensalidade. Sim. E eu vivia numa favela, numa comunidade, né, numa favela, então eu via aquelas outras realidades das pessoas que não tinham, às vezes, nem comida. Mas eu estava ali junto com aquela pessoa também. Então, eu tinha amigos que não tinham o que comer e tinha amigos que estavam esbanjando e todas as férias iam viajar para fora do país. Os lados da moeda. Sim. Então, eu aprendi muito social com isso também. De estar na divisão. Com os lados. Com os dois lados. Realmente isso traz boas lições. E eu me identifico muito com isso porque eu também passei por isso. E acho que a grande lição da vida é entender que o mundo é um só e existem os lados da moeda. E convivendo e entendendo os lados da moeda, você forma uma opinião e projeta uma forma de agir. Sim. Né? Eu acho que é justamente isso que o teu caminho trilhou e está trilhando, né? Sim. Buscar o melhor para aqueles que precisam. É muito bacana isso. E nos fala um pouco sobre a psicologia, o que te ensinou na universidade, de maneira geral. Claro que você adotou a psicologia social para desempenhar a sua atividade profissional, mas o que você aprendeu, qual é a essência que isso te trouxe lá na academia? A psicologia, antes de tudo, me fez abrir os olhos para o que eu não enxergava, quebrar o preconceito, abrir minha cabeça, ver a necessidade do outro. E foi muito importante para mim a psicologia. Como eu falo, assim, a psicologia tinha que ser para todos. Não só como estudo, mas como recebimento clínico, né? De tu se reconhecer, se perceber, saber suas necessidades. Isso facilitaria a vida da grande maioria das pessoas.
E foi muito importante para mim enquanto pessoa, né? Quanto saber as minhas escolhas, tanto que foi aonde eu descobri o que eu sou e o que eu ia seguir. Então, a faculdade para mim foi uma escolha perfeita e no momento certo. Para por aí ou você vai estudar mais? Não, vou estudar mais, mas tudo para área social, tudo para projetos, escrita de projeto, e eu estou seguindo esse caminho, continuando estudando para essa área, para conseguir melhorar a estrutura social. O que você pensa nesse ano de 2024 desempenhar aí junto à CUFA? Tem algum projeto especial, oportunidades que já estão em andamento? Enfim. Então, a gente vai dar continuidade aos que já estão em execução, né? Tem os projetos culturais que a gente faz, que toda a CUFA faz, que é normal, que é os eventos de Páscoa, Natal, agora volta das escolas, a gente entrega material escolar, Dia das Crianças, e tem o vendedor de primeira, que a gente está fazendo um curso de capacitação para os empreendedores e vendedores, que depois a gente acompanha a carreira deles e insere eles no mercado de trabalho, vê o que mudou no empreendimento deles, né? Tem o Sorri Favela, onde a gente atende as crianças com todo o tratamento odontológico, que a gente tem parceria com clínicas privadas e também na UFSC, onde a gente faz avaliação e atendimento. E tem outros projetos como o Mexa-se, que é fisioterapia, esporte para idosos, e estamos pensando também nesses novos projetos que a gente vai realizar junto com a Aliesf. Então, vai ser um calendário bem cheio de projetos, com bastante coisa nova também, e vai ser bem legal. Tô pensando que esse 2024 vai ser maravilhoso, estou esperando, pelo menos. Uma outra coisa que a gente sabe que faz parte do dia a dia da favela é a questão da religião. Né? Sim. A religião que aqui no Sul enfrenta muita resistência, né? Mas os terreiros estão aí, né? Preservando essa cultura importante, essa tradição dos orixás. Né? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, como é que estão os terreiros na Grande Florianópolis. Né? Eu acho que houve um crescimento, né, dos terreiros, não só pela vinda das pessoas de outros estados, mas eu digo da própria comunidade local que tem seguido à risca aí essa fé, essa questão que é mais ligado a religião que veio da África, a verdade é essa. Então, ainda sofrem bastante intolerância religiosa, né? Mas dentro das favelas da comunidade, eles são respeitados, eles se aceitam. Até tem algumas igrejas ou terreiros que cedem os espaços para estar fazendo alguma atividade, alguma ação, quando as favelas não têm a estrutura social que eles precisam para fazer as ações. Então, eles são bem aceitos e bem inseridos na favela. Como tu falou ali, cresceu bastante o número de terreiros, né? E continuam sofrendo intolerância, continuam sem respeitar e sem entender. Essa pergunta, porque em 2022, em uma determinada campanha eleitoral, eu circulei pela região da Grande Florianópolis, toda a periferia, e eu notei que em cada bairro, naquela rua do comércio do bairro, além de ter um açougue, uma farmácia, de ter tudo que é necessário, um supermercado, tinha uma loja de artigo religioso. Sim. E isso me chamou a atenção, porque isso, de fato, coincide, né, com o crescimento da religião de matriz africana. Sim. Né? E a gente não está aqui com base em achismo, realmente é uma coisa que cresceu. Sim, e tem muitas dessas comunidades que já tem uma pessoa que tenha uma representatividade, né? Tipo, a mãe Dorinha, ela é lá da Vila Aparecida. Muitas pessoas da comunidade respeitam, conhecem ela. Ali na Coloninha, além da minha avó, tinha a dona Malvina. São representatividades. Aliás, a edificação está lá ainda, né? É monumento histórico, né? Eles têm que fazer a reforma daquele espaço. Um templo, né? Histórico. Então, ali é um espaço que pode contar muito a história da Umbanda, do terreiro para as pessoas que não têm esse acesso. Então, acho que também tem que ter esse acesso para as pessoas que ainda não conhecem, a conhecer a religião, sabe? Porque tem muito preconceito. Também, né? A turma da escola fala bastante. Então tem essas representatividades dentro das favelas. Então, elas são respeitadas, as pessoas conhecem, já procuram ajuda, porque essas pessoas também, além de fazer o seu trabalho religioso, acabam sendo pessoas que fazem trabalhos sociais também, que ajudam quem está precisando, que acolhe, que abraça. É uma forma
das pessoas se encontrarem, de sociabilizarem. Sim. Né? A religião sociabiliza também. Sim. Né? E no Maciço tem muitos terreiros aí, muitos. E antes tinha uma predominância muito grande da Umbanda, e hoje a gente vê muito do Candomblé também, né? Sim. Não sei se essa é a tua percepção. Tipo, a religião de matrizes africanas, elas têm vários nichos, né? Sim. Então, agora vem crescendo esses nichos aqui, né? Eles já existiam, mas agora as pessoas estão procurando e conhecendo mais. Nós vivemos um momento de respeito, né? De cada vez mais luta contra o racismo, contra a intolerância religiosa, que é uma coisa que ganhou espaço, né? E não cabe essa questão do preconceito de religião. No Rio de Janeiro está acontecendo muito isso, né? Sim. O evangelho lá enfrentando isso também. E acho que cada um tem que respeitar a sua religião, o seu jeito de ser, né? E a liberdade, né? Acho que a liberdade é uma palavra que expressa Sim, bem, né? respeitar o próximo. Às vezes também é a falta de conhecimento e informação, né? Eu não aceito o que eu não conheço, eu não gosto do que eu não conheço, então às vezes a informação chegar e a pessoa conhecer um pouquinho que for, eu acho que vai abrir os olhos e quebrar essa barreira do preconceito. Ô Bruna, e uma coisa que é importante para a formação do cidadão, para a educação das crianças e jovens, a CUFA tem implementado algum projeto especial para o incentivo à leitura? Então, a CUFA ela é envolvida também com outros projetos, né? A gente, através da Biblioteca Municipal, a gente faz doação de livros, a gente faz sarau, a gente faz algumas ações pontuais, né? Tem projetos que eles acontecem às vezes, tipo, a gente está lá dentro de uma favela e a gente vem mães ou a liderança, porque dentro dessa favela a gente sempre trabalha com lideranças também, né? Que estão ligadas totalmente a gente, para a gente saber o que acontece realmente lá, porque a gente não está lá todos os dias. Então, vem demandas, tipo, nessa favela aqui tem muitas crianças que não estão indo ao colégio. O que a gente pode fazer? Então, a gente monta um grupo, uma tarefa ali e monta uma ação, um projeto para atender aquela favela ali com aquela demanda. Isso é uma coisa que me dói muito, quando você falou lá da favela da Lajota, no norte da ilha, crianças fora do colégio. Isso é dever de Estado. Sim. Né? Eu espero, você deve ter indicadores, que sejam mínimas pessoas fora da escola, né? Porque uma coisa é a família não levar à escola, outra coisa é não haver vagas. Sim. Né? Qual é o diagnóstico real disso hoje na Grande Florianópolis? Então, pelo que a gente recebeu, porque a gente também tem uma conversa, por causa que a gente tem essa demanda, é que foi zerada a lista. Essas pessoas, essas crianças da Lajota que estavam sem colégio, elas vão ser inseridas em outro colégio, porque parece que lá nos ingleses está em reforma, alguma coisa assim, mas conseguiram transporte para levar essas crianças em outro colégio mais próximo. Então, eles vão ter educação, não é perto de casa, mas pelo menos estão recebendo a educação e não vão perder o ano letivo. Existe algum índice de analfabetismo na região que você tenha mudado a respeito disso? Eu não sei o índice correto, mas tem bastante. Mas o número maior que a gente vê em conversa, em relatório, até a gente fez junto com o IBGE, a pesquisa do IBGE, Sim. é que o número maior de pessoas analfabetas são pessoas com mais idade. Mais idade, imaginei. Mas até aqui no sul do Brasil, a gente tem uma educação um pouco melhor, razoável para melhor, em termos de oferta e de qualidade de professores, né? Sim. Acho que o professor sempre precisa ser valorizado, obviamente, mas eu acredito que, comparado a grandes centros, aqui existe um compromisso de Estado maior. Sim. Né? E, claro que os professores lutam pelos seus direitos ao longo dos anos, naquela questão da database, enfim, e é correto isso, mas é uma questão que a gente consegue ver um preparo melhor e melhores oportunidades, né? Sim. Que vão desencadear em oportunidades para as crianças serem educadas, alfabetizadas no colégio, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que a CUFA tem muito a somar, né? Com esse dever de Estado, que é a questão da educação. Sim. Não só na educação, né, mas na saúde, cultural também, é muito importante. Mas realmente aqui a gente pode usar a nossa educação como referência, assim, tanto da estrutura como de ensino,
tá melhorando bastante, está conseguindo atender o objetivo, vamos dizer assim, né? Tem ainda as falhas, que a gente vai aprendendo e corrigindo, espero que seja corrigido, mas pelo visto está sendo visto e corrigido, mas eles conseguem atender a demanda da educação. E sobre histórias, assim, cases de sucesso vistos e tiveram participação da CUFA, crianças que iniciaram os projetos da Central e conseguiram crescer, seguir sua vida. Você tem histórias assim positivas que a gente podia destacar? Tem bastante história. Eu posso contar do nacional, né, que tem grandes histórias, como do Patrick, que começou no Taça das Favelas, que é um projeto da CUFA, e foi contratado pelo Palmeiras, times grandes, né? Além do Patrick, tem outros jogadores, tem jogadora feminina também. E aqui em Florianópolis a gente também tem um caso que a pessoa não é conhecida, mas a gente pode citar ela, foi através do vendedor de primeira, ela fazia seu artesanato e vendia, e ela não tinha um conhecimento sobre o Instagram, sobre divulgação, sobre como vender, sobre ter uma maquininha, e no curso ela foi aprendendo e depois a gente foi dar os feedback, conversar com ela tinha já Instagram de divulgação, ela abriu uma lojinha, ela tinha a maquininha dela e ela está lá até hoje. Então, empreender. Legal. Então a pessoa que estava desempregada, ela começou a fazer para ser um quebra-galho e hoje é a profissão dela e é o ganha-pão que sustenta a família dela toda. Ô Bruna, a tecnologia está nas favelas? Posso dizer que não. A gente tentou fazer um projeto, a gente inseriu em algumas favelas o Wi-Fi, tentou botar em alguns projetos de tecnologia, mas ainda não conseguimos dar andamento, não decolou. Porque ainda é muito difícil o acesso à internet, né? Uma pessoa que não tem um alimento, ela não vai ter condições de pagar uma internet para ter acesso à tecnologia, a mais informações. Então, essa dificuldade, a grande dificuldade. A internet até não é tão cara, mas eu digo o aparelho que é mais caro. Né? Sim. Um plano Tu de tem internet que ter hoje, um computador que tem acesso, um telefone que tem acesso. Então, isso limita muitas pessoas. Aliás, isso acaba sendo um sonho, né? Das crianças, jovens e pessoas menos favorecidas. É um desafio. Sim, é um grande desafio. Porque hoje a sociedade está seguindo esse caminho e tem pessoas ficando para trás por causa da falta de oportunidade. E é um mundo cada vez mais competitivo e a informação é uma questão de segundos. Então, a educação hoje envolve tecnologia. Sim. Né? Eu acho que o ensino público também está caminhando com essa ferramenta da tecnologia, mas as camadas mais vulneráveis também precisam que isso chegue lá. Né? Sim. Acho que é um projeto interessante a ser montado. Deve existir já algum projeto para esse alcance. Se tiver detalhes, pode nos relatar aqui. Eu não estou inserida totalmente, eu sei assim por cima que tem alguns projetos do Vale do Silício que vão dar início, tem alguns encontros, mas estão tudo ainda em início, ainda não está inserido e amadurecido, sabe? Então eu não sei bem certo o que vai chegar, ou se vai acontecer, porque, como vai acaba acontecer. Sendo, nesse momento, uma atuação secundária, né? Primeiro é o que é necessário, que é a educação, saúde. E do município eles criaram a Escola do Futuro, onde tem esse acesso, mas também atende só as pessoas e as crianças que estão matriculadas nessas escolas. Outras escolas continuam com o mesmo ensino, então ainda está atendendo poucas pessoas, poucas crianças, né? Sim. E o trabalho com os idosos nas comunidades, como tem sido? Então, os idosos, a maioria das comunidades já tem o seu grupinho, né? O grupinho que se encontra toda semana, o grupinho que faz o artesanato, café da tarde. Então, a nossa comunicação com eles é bem tranquila. Eles gostam de ajudar as pessoas, eles, quando estão precisando, falam com a gente. Então, a gente também vê que esse olhar para o idoso tem que ser maior, que tem que ser mais visto, porque ainda tem bastante idoso nas favelas, nas comunidades, precisando de ajuda. Acesso para casa, assim, bem complicado, que precisam de ajuda de outras pessoas. Então, a gente está sempre de olho nisso e tentando ajudar da melhor forma. Muitas senhoras e senhores de idade, assim, que ultrapassaram
Os 90 anos, 80 muito, anos? muito. A gente está vendo que as pessoas estão vivendo bastante, estão vivendo com qualidade. Assim, ainda tem saúde, conversam, andam, vão para frente da casa, oferecem um cafezinho. Coisa boa. Vem conversar. Eu, na pandemia, fazendo ação, entra, querida. Não pode, a pandemia, Covid. Não, mas vem aqui um pouquinho, senta na porta, então. Daí, de longe, a gente dava um oizinho. Sem falar nos encontros de final de semana, né? Que são sempre recheados de eventos comunitários, né? O pessoal faz festival de futebol, de pipa, faz churrasco, roda de samba. Isso é comum na favela. Sim. Né? Eu tive a oportunidade de, lá no Rio de Janeiro, subir o Morro do Turano e vi tudo isso, sabe? Vi lá o que eu vi aqui também nas comunidades, né? O pessoal descansando no final de semana, unido, né? Se divertindo, se distraindo. Essa é uma das grandes vantagens da favela, né? A união, tipo, todo mundo está na mesma luta junto, todo mundo se apoia. Se muitas vezes a gente viu assim, tipo, eu tenho as coisas da cesta básica, mas não tenho carne, eu tenho um ovo. Fazer uma panela de arroz e dividir um ovo em 3. Sabe? Pensar no próximo, chamar a vizinha para comer meio ovo. Então, a gente vê a união, assim mesmo, das comunidades, das favelas, entre as pessoas. E aquela cultura de se ajudar, né? Tá faltando isso, pode me ajudar, eu posso te ajudar com isso também. Sim. Uma troca, né? Isso é muito perceptível nas comunidades, o espírito de união, de comunidade mesmo, né? A palavra comunidade expressa muito bem isso, né? Muito bacana tudo isso. É importante esclarecer isso para o nosso telespectador, que o outro lado da história, né? Florianópolis tem as suas comunidades, as suas favelas, o seu povo trabalhador, o povo que luta, que acorda cedo, né? Que busca um dia melhor, e acho que a CUFA está fazendo muito bem esse trabalho e buscando um caminho melhor para os cidadãos e para as novas gerações, né, Bruno? Acho que a preocupação maior sempre que toca o nosso coração envolve as crianças e os jovens. Sim. Tem um ditado que o Celso Ataíde usa bastante, que é: se a gente não conseguir dividir as riquezas e os benefícios, a gente vai ter que dividir as mazelas, né? Que daí, se a gente não conseguir dar conta do que a comunidade, a favela precisa, daí vem o roubo, vem outras coisas onde a gente, em vez de ter a prevenção, a gente vai ter que cuidar do problema depois. Então, é muito importante dar esse olhar para esses projetos sociais e enxergar a necessidade dessa favela. Você diria que hoje a situação mais agravante, então, é aqui lá em Palhoça. Palhoça lá é impressionante porque lá tem um projeto de ordem federal que ia revitalizar naquela região do Frei Damião e Brejaru, né? É realmente uma cidade, eu estive lá faz pouco tempo, vi aquele trabalho bem desempenhado lá da reciclagem, tem uma fábrica lá, né? Tem uma fábrica. Agora, aquilo lá era para ontem, tornar aquilo lá mais habitável, dar uma condição pelo menos de saneamento básico lá, né? Porque cresceu muito. Eu lembro que no início da carreira eu fiz muitas reportagens lá e era uma favela menor, com muita dificuldade de saneamento, estrutural também. E hoje existe a mesma dificuldade e é uma gigantesca favela, né? Que abrigou várias pessoas de outros estados. Além do espaço público que eles estão morando, né, já pegaram terrenos também particulares, então tá numa burocracia bem complicada lá na Frei Damião. E vai expandindo, né? Expandindo, não tem jeito, né? Muitas famílias de fora também. De onde vem esse povo todo, hein? Tem bastante gente do Nordeste, tem bastante gente, tem venezuelano, tem bastante gente. E eles vêm na esperança de buscar uma oportunidade melhor, né? Sim. Mas muito desses venezuelanos, nigerianos, eles vêm aqui viver nessas condições, mas as condições que eles vivem aqui ainda são melhores do que eles viviam lá. Eu me lembro muito bem quando os primeiros haitianos chegaram aqui na região. E assim, eles acabaram sendo uma mão de obra muito barata, porque lá era muito mais difícil, né? E aqui para eles ainda era melhor, né? Sim. Então, eu não sei se os haitianos estão muito presentes ainda. Sim, tem bastante. E a gente vê eles trabalhando o dia inteiro e chegam e eles próprios constroem as casas à noite. Olha
Olha só. É muito trabalho. E haitianos, eu lembro de senegaleses, Uhum. aqui na região. É uma luta grande, né? Eles são além de exercerem as suas funções, tem a questão braçal, né? Que é uma coisa que a raça negra tem esse privilégio genético, né? Uhum. Uma força sobrenatural que supera os obstáculos, né? Isso vem lá do tempo também, da escravidão e da dificuldade, né, Bruno? Mas para a gente receber essas pessoas, a gente também tem que estar preparado, estruturado, ter projetos específicos para esses imigrantes, né? Para eles não virem e também fazer parte da nossa sociedade que está precisando de apoio e de auxílio. Que daí acaba virando mais um morador de rua, um dependente químico, uma pessoa que não tem um alimento. Então, acho que também são projetos que têm que ser pensados para esses imigrantes, para essas pessoas, tanto de emprego quanto de moradia. E essas pessoas que vêm de fora, essas pessoas, muitas voltam para casa? Enfrentam a dificuldade, voltam para casa? Muitos não voltam porque não conseguem nem o dinheiro suficiente para voltar, né? Sim. E como eu falei, a maioria vivia lá pior do que está vivendo aqui. Então, a maioria acaba ficando ou vem sozinho e depois traz a família. Então, acaba trazendo mais pessoas. Acabam tipo, eu melhorei um pouquinho aqui, vou juntar um dinheiro para vir mais o meu irmão, minha filha que ficou. Então, acabam ficando e vindo a família toda. Muita migração aqui dos estados do sul também, né? Sim. Rio Grande do Sul, Paraná. Sim. Né? A preocupação é até geográfica. Aí, por isso o grande aumento de moradores de rua, o aumento de favelas, ocupações, é o reflexo das pessoas que estão vindo e não está tendo essa estrutura suficiente para receber. Eu ainda acho que a gente enfrenta mínimos problemas, sabe? Sim. É uma opinião, né? A gente ainda tem menos violência do que em outros locais, mas comparado com o que era Florianópolis antigamente, onde a gente ia pra praia pedindo carona, uma menina sozinha ia pra praia e voltava pedindo carona, hoje a gente já não tem mais essa tranquilidade. Era uma província, né? Uma província. A cidade está crescendo de fato e caminhando aí para um aspecto mais cosmopolita, né? Sim. Reunindo as tribos todas aí. E os índios, hein? Os índios estão no contexto da CUFA? Os índios estão. A gente fez uma grande campanha dos Yanomami quando aconteceu aquela desgraça toda. Aqui em Florianópolis a gente atende aquela comunidade que está na casa de passagem, mas que não é mais uma casa de passagem, onde já estão morando o ano inteiro. No aterro da Baía Sul. Naquele terminal que não foi usado. Então a gente atende sim as comunidades indígenas. Também tem no Morro do Cavalo que a gente atende. Então são comunidades também que precisam de bastante auxílio, bastante apoio, assim, a gente leva bastante alimento, roupa, utensílios, e a gente atende eles sim. Os índios, como é que é a questão da alfabetização, como está o índice, ainda é deficitário? Então, é um caso sério a ser tratado. A gente não fez nenhum projeto quanto a isso, a gente não tem projetos específicos dentro da comunidade, a gente trabalha mais com assistencialismo com os indígenas, né? Mas quando a gente faz cadastro ou pede alguma assinatura, alguma coisa, até para escrever o nome da tribo deles, eles têm muita dificuldade. Então, a gente vê que tem uma grande dificuldade ali na leitura e alfabetização. Legal, então a CUFA tem por diretriz atender a todos que têm dificuldade, todos. Né? Sem distinção de raça e cor, brancos, índios, negros, sim. Né? Que têm dificuldades aí, né? E isso é bacana, porque quantos anos já tem a CUFA? A CUFA aqui em Florianópolis, 11 anos. 11 anos. E a nível de Brasil já está aí com 2 décadas praticamente. Né? Por aí, uns 20. décadas, Legal, Bruno, muito legal. Ô, Bruno, e você tem um sonho? Tenho um sonho. Olha, os meus sonhos são bem complicados de serem realizados, mas eu continuo acreditando neles, que é o fim do racismo, né? O fim do racismo e a igualdade social. E eu venho lutando pelos dois trabalhos, pelas 2 bandeiras aí há muito tempo e vou continuar lutando por elas. Ainda temos muito racismo no dia a dia, na sua opinião?
Muito, muito racismo dia a dia, muito racismo camuflado, muitas pessoas que batem nas tuas costas e não sabem nem o significado do que é um racismo. Então, é bem complicado, assim, a gente sofre todo dia o racismo. Falta de instrução para as pessoas. Sim, falta de instrução. Sobre a igualdade social, também é um grande desafio, né? Um grande desafio, que eu acho que vem junto também com preconceito e com racismo, né? Enquanto a gente excluir e diminuir pessoas, a gente nunca vai ter uma igualdade social. A inclusão é um desafio, né? Sim. É um desafio enorme porque... Mas isso vai também do país, da cultura do país. O país precisa evoluir em vários aspectos, né? Cumpre a lei de responsabilidade fiscal, mas isso também não é necessário, né? E eu acho que isso tudo para mudar, a grande importância é da educação, né? Que além das salas ensinar, além das matérias ensinar sobre a cultura africana, ensinar sobre respeitar o próximo, né? Sobre seus direitos e levar essa educação também fora das salas, né? Ensinar comunidades, capacitações, levar conhecimento, cartazes, cursos, palestras, para que essas pessoas tenham acesso mesmo à informação. Legal. E quando você não está trabalhando, Bruno, o que você gosta de fazer? Eu amo o que eu faço, então para mim trabalhar com isso é super tranquilo, mas eu como uma boa manezinha gosto de uma praia. Gosta de praia? De praia. Legal. Livros? Livros. Quais livros estão na cabeceira da cama? Eu tenho bastante, mas eu gosto da Clarice Lispector. Eu gosto de ler ela bastante. E a maioria dos meus livros é tudo voltado para humanas. Como se conhecer, como conhecer o outro, para uma sociedade mais justa, o fim do racismo. É tudo voltado para essa área mais social, mais humanas. Legal. Como boa manezinha, o que você gosta de comer? Olha, eu sou manezinha, mas eu sou louca por um churrasco. A gente come muito churrasco. Né? Mais um peixe também, um gordinho frito, um pirão d'água também. E também tem a feijoada, né? A feijoada. Feijoada é um prato que tem muita representatividade, né? Sim. É outro prato também, que é uma referência nossa, uma história, né? Da escravidão, do que sobrava e tal. E muitas pessoas não sabem, até os próprios negros, né? Então, eu acho que a informação, o conhecimento, ele tem que ser passado. Hoje a feijoada ela é gourmetizada, tem tudo do bom e do melhor, mas naquela era o pé e o rabo. Aquele tempo difícil, né? Tempo sofrido. Assim, as coisas melhoraram, evoluíram, né? Ainda não chegamos ao fim, mas acho que a luta vai fazer com que isso um dia chegue ao fim. Sim. A gente zere, de repente acabarão as ocorrências de racismo. Eu acredito que a gente já está meio caminho andado, porque a gente tem um caso de racismo e ter essa polêmica, as pessoas falarem, as pessoas saberem o seu direito, procurarem o seu direito, fazer um BO, saber que é um crime, isso já faz uma diferença, porque antes acontece muito, né, e as pessoas não denunciam, as pessoas não sabem o que é, não sabem que é um crime e passa como nada tivesse acontecido. Então, a pessoa denunciar, a gente poder estar na TV falando sobre esse crime, as pessoas estarem ouvindo, poder postar na internet sobre isso, eu acho que já é meio caminho andado, que a gente está caminhando para frente. Que a consciência está aumentando, né? Sim. Acho que em nível de Brasil a consciência está aumentando bastante, né? Lá na Europa já é mais complicado, no que a gente tem tido de ocorrências de racismo com os nossos brilhantes jogadores de futebol. Sim. Né? Uma coisa absurda. Muita morte também, né? Morte também, enfim, acho que o caminho é esse, denunciar, existe uma lei, existem os direitos e buscar a denúncia é o melhor caminho. Né? Sim, racismo é crime, né? É crime, é isso aí. Ô Bruna, para nós fecharmos a nossa brilhante entrevista, gostaria de que você deixasse uma mensagem final para todo mundo aí que você lida, trabalha nessa luta por igualdade social, à frente da CUFA, agora também no projeto social e esportivo junto à Liesf. Que mensagem você deixa para todo mundo, uma mensagem, quem sabe, de esperança? Sim, antes de tudo eu gostaria de agradecer, né, a todos que estão junto comigo nessa luta, porque eu sozinha não conseguiria fazer nada, e gostaria de
fazer uma reflexão, que as pessoas parem e pensem, né, no seu dia a dia, agradeçam, sejam gratos por cada coisa, por cada alimento, por tudo, e consigam olhar o vizinho também, né, se puder ajudar, se puder apoiar de alguma forma, ajudar, às vezes até com o seu tempo, não precisa ser uma coisa material, uma palavra, um abraço, as pessoas começarem a se enxergar melhor, se enxergar e enxergar o próximo. É ter um olhar mais humano. Mais humano. Legal, Bruna. Te agradeço pela participação aqui no nosso Café e Prosa da TV Câmara, que seja a primeira de muitas entrevistas, que você volte aqui e nos conte daqui a um tempo como está sendo e nos apresente mais resultados a respeito do trabalho da CUFA aqui na região da Grande Florianópolis e também em Santa Catarina. Eu que agradeço e até a próxima. Espero sim vir com notícias melhores, com positividade, mas até agora está tudo certo. Estamos caminhando no caminho certo e vai dar tudo certo nesse ano, assim como foi no ano 2023. Maravilha. Essa é a Bruna Santos, presidente da Central Única das Favelas, envolvendo a Grande Florianópolis, nos contando um pouco do trabalho que é feito aqui na região, nos municípios, nas comunidades, nas favelas, de Floripa, de Palhoça, São José, enfim, um projeto bonito, de muita luta, de resistência, de persistência e que busca uma sociedade mais justa e também melhor. Você acompanhou o Café e Prosa nesta primeira edição de 2024, lembrando que a supervisão técnica do programa estão aqui a cargo do Ismael e do Lucas, né? E a direção geral da TV Câmara, da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima. Pois,